que eu quero trazer aqui para nós é que eu e você pertencemos ao reino de Deus. E a pergunta que é o tema da nossa ministração é: qual reino você representa? Nós identificamos as pessoas hoje, e até mesmo nas redes sociais, você já sabe ali quem aquela pessoa vai votar. E não há problema nenhum nisso. Não estou criticando isso, mas estou dizendo que uma pessoa que ela tem a decisão por quem votar, ela deixa bem evidente, bem claro o porquê ela tomou aquela decisão, o porquê ela vai votar no partido A ou no partido B, ou no candidato X ou Y. A pessoa ela tem aquela convicção de quem ela vai votar. E o que eu quero trazer aqui nesta noite é qual reino que eu e você representamos aqui neste mundo. Nós devemos ser identificados também da mesma forma qual é o reino que eu e você representamos. Quem nós representamos nos dias de hoje? Quem eu e você no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa faculdade, aonde quer que nós venhamos a estar, até na igreja, qual é o reino que nós representamos? Aleluia! E eu convido você a abrir a sua Bíblia então, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44 e 46. Que está falando sobre o reino. Jesus aqui ele traz para nós duas histórias, duas parábolas, que ele exemplifica aqui, ele fala sobre um reino. E ele diz, Mateus 13, 44 ao 46, que diz o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido que o homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Vemos aqui que Jesus está falando do mesmo reino. Ele traz duas histórias que exemplificam um homem que ele estava atrás de um grande tesouro, ele estava atrás de algo muito valioso, e quando ele encontra esse tesouro, ele vende tudo que ele tem, ele desfaz de tudo que ele tem, ele vende, ele pega esse dinheiro, e ele compra então o terreno que contém esse grande tesouro. E também temos o outro caso, que é um homem que vai atrás de pérolas de grande valor, um colecionador, uma pessoa que tem ali o hábito de colecionar pérolas, e quando ele encontra uma pérola rara, quando ele encontra algo ali que tem muito valor, algo que não é comparável com as outras, o que ele faz? Ele vende todas as pérolas e compra apenas essa pérola de grande valor. Vemos então que é um reino de muito valor. Esse reino do céu Jesus está trazendo aqui e exemplificando para nós que é um reino no qual nós devemos priorizar, nós devemos desejar dia após dia. E esse reino ele não começou, ele não foi dito na Bíblia apenas a partir dos evangelhos. Ele é predito pelos profetas. No Isaías capítulo 9, o profeta Isaías nos fala, no versículo 6 e 7, que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Nós vemos então o profeta Isaías aqui, 700 anos antes do nascimento de Jesus, falando sobre um reino, falando sobre uma pessoa que irá governar sobre toda a terra, falando sobre uma pessoa que irá ali instituir o seu reino, e essa pessoa nós sabemos que é Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus.
E nós vamos então, agora já vamos para Mateus, né, capítulo 4, se você quiser só anotar, ou se quiser abrir, fique à vontade. Mateus capítulo 4 fala para nós sobre a tentação de Jesus no deserto. Jesus ele passa ali por um período de tentação, no qual Satanás vai ali para tentá-lo contra Deus, para fazer com que Jesus se prostrasse ali a Satanás. E nós vemos que ali depois desse período de tentação, Jesus então, ele escreve ali, ele diz no versículo 17 do capítulo 4, ele diz: a partir de então Jesus começou a anunciar sua mensagem. Jesus começou a anunciar a mensagem, o ministério de Jesus ali dá início, o ministério de Jesus ali começa, após ali seus 30 anos, ele inicia o seu ministério, e ele diz: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino de Deus, o reino dos céus, ele está chegando, ele está próximo, e Jesus ele deixa isso bem claro, mas para que seja possível viver este reino, ele já apresenta uma condição: arrependimento. Nós entendemos que para viver o evangelho, para viver as boas novas de Cristo, nós precisamos primeiro nos arrependermos. Nós precisamos entender que é somente pela graça e pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. E após então, se você pular um pouquinho do versículo 17 para o versículo 23, diz então que Jesus ele viaja por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas e anunciando as boas novas do reino. Mais uma vez, Jesus aqui falando sobre o seu reino, falando sobre o reino de Deus, falando sobre o reino dos céus. E no reino de Deus ele diz: e curando as pessoas de todo tipo de doenças. A profecia de Isaías, há 700 anos, ela começa então a ser inaugurada por Jesus. Jesus estabelece o seu reino. Jesus ele vem então para ali trazer a sua mensagem. Porque um reino, hoje nós temos ainda a Rainha Elizabeth que faleceu, e aí assumiu o Rei Charles ali no Reino Unido. E nós temos ainda algumas outras províncias que tem também monarca, certo? Monarquia, isso, a Bruna que gosta de estudar sobre isso. E nós vemos que na monarquia o que nós temos? Nós temos um rei, né? Além de, é claro, tem o primeiro-ministro que acaba sendo o rei. Ele é mais assim para participar de algumas coisas tal, mas as decisões partem mais do primeiro-ministro do país. E nós vemos que um rei, ele é composto de uma mensagem, daquilo que eles creem, daquilo que eles entendem. Um reino também, ele é composto de súditos, pessoas subordinadas a este reino, pessoas que estão submissas a esse reino. E nós temos também que o reino, ele é composto então de uma hierarquia, de pessoas ali que têm suas responsabilidades. Mas agora Jesus estabelece um reino diferente, um reino que ele não segue o padrão deste mundo, um reino que é totalmente invertido. Eu até tenho um livro muito bom que eu já li, a Bruna também já leu, que se chama O Reino de Ponta Cabeça, porque os valores, as coisas são invertidas. Jesus ele disse que no reino dele, aquele que quer ser o mais importante é preciso ser o menor de todos. Aquele que for o menor de todos, que servir a todos, esse sim é o mais importante. Jesus então estabelece um reino que é diferente daquilo que o povo conhecia, daquilo que o povo de Israel conhecia. E nós vemos então que Jesus, ele diz ali no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, que os fariseus eles perguntam então a Jesus, e eles fazem uma pergunta: quando virá o reino de Deus? Quando irá acontecer o reino de Deus? E Jesus responde: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis, não é detectado por coisas que nós podemos enxergar.
ou seja, não é um reino no qual Jesus ali ia sentar no trono dele ali em Jerusalém, ia estabelecer ali o reino, ia ter os seus súditos para cumprir ali o serviço ao rei Jesus. O povo, os israelitas, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, no tempo de Jesus aguardavam um rei que viria e iria ali tomar o império romano, o império que estava ali tomando todo o povo de Israel. E Jesus então ele vem com um reino diferente. Ele vem com um reino que ele estabelece, no qual ele não tem sinais visíveis. Mas nós falamos então que o reino é composto por uma mensagem. A mensagem do reino dos céus são as boas novas de Jesus Cristo. É o evangelho de Jesus Cristo. É aquilo que Jesus ensinou. Quem são os súditos do reino dos céus? Os discípulos de Cristo. Tem discípulo de Cristo aqui hoje? Discípulos de Cristo são os súditos do reino, são aqueles que estão a serviço do reino, são aqueles que têm ali as marcas do rei, são aqueles ali que entendem que eles têm uma obrigação, que eles têm um serviço, algo para realizar. Eles carregam uma mensagem, e essa mensagem é o reino de Deus. E por isso eu venho mais uma vez com a pergunta: qual é a mensagem que você está carregando? Qual é o reino que eu e você estamos representando aqui neste mundo? Qual é o reino que eu e você estamos representando no ano de 2022? Qual é o reino que eu e você estamos representando? Jesus, ele diz sobre esse reino. E se nós vermos a mensagem do reino, nós vamos em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que fala sobre o sermão das bem-aventuranças. Que ali Jesus, então no sermão do monte, ele traz então ensinamentos que são a mensagem ali, eu diria que de maneira bem compilada, do reino de Deus. E Jesus ele diz então, que nesse reino dele, nós precisamos ser sal na terra. Sal na terra. O sal daquele período ele tinha mais de uma responsabilidade, mais de um objetivo. Hoje nós usamos o sal para salgar. Então nós usamos o sal, vamos fazer um alimento, você tempera com sal, você vai comer uma salada, você tempera com sal, né? Se você vai comer uma comida sem sal, você fala: nossa, que comida sonsa, né? Que comida sem graça, que comida sem tempero, né? Você sente falta do sal. Então o sal ele tem como objetivo temperar. Mas naquele período, além de temperar, o sal também ele tinha como objetivo guardar o alimento. Eles não tinham freezer, eles não tinham geladeira, eles não tinham essa tecnologia. A maneira como eles guardavam os alimentos era salgando os alimentos. Então eles cobriam ali o alimento de sal para que aquele alimento não perdesse a validade, para que aquele alimento não estragasse. Então o sal ele tinha ali a sua função de conservar o alimento. Nós como igreja, nós como súditos do reino, nós como discípulos de Cristo, nós temos a obrigação e a função de mudar a maneira como o mundo está. Nós temos a obrigação e a responsabilidade, e isso liga muito ao voto que nós escolhemos, de escolher pessoas que venham a manter os princípios bíblicos que nós cremos, né? O princípio da palavra de Deus. Na verdade eu falo princípios bíblicos que nós cremos, mas são todos princípios bíblicos. Tudo aquilo de Gênesis a Apocalipse que está escrito aqui, nós como sal na terra precisamos ser representantes. Precisamos conservar essa humanidade que cada vez está indo mais à perdição, cada vez está indo mais a pautas ideológicas, a pautas totalmente egoístas, a pautas totalmente anticristãs. Nós como igreja somos o sal para conservar estas pautas. Nós como igreja somos o sal para manter ali o conceito bíblico de família, que é homem e mulher.
Nós como igreja estamos aqui para poder levantar a nossa bandeira e falar: nós somos contra o aborto, sim, porque isso é matar uma vida, e quem dá vida é Cristo, quem dá vida é Deus, e quem tira a vida é Deus. Nós como sal na terra, nós temos a função de sermos diferentes no nosso trabalho, de sermos diferentes em nossa família. Talvez se nossa família não há pessoas convertidas, você é o único ali representante de Cristo, você é súdito do Rei dos Reis, e você ali está ali na sua família para conservar a sua família. Se você manter conservando, o Senhor, Ele pode salvar, e Ele vai salvar os seus familiares. Como integrantes desse reino, além de sermos sal da terra, Jesus também fala que para nós recebermos esse reino, nós precisamos ser pobre de espírito. O que é ser pobre de espírito? É entender que por nós mesmos, nós não conseguimos. É entender que não é pela minha força, não é pela vontade que eu tenho, não é pela força do meu braço, não é por eu cumprir as minhas obrigações que eu vou fazer parte desse reino. Não vai ser, porque Jesus deixa bem claro, e Ele fala: bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurado aqueles que entendem quem é o Senhor na sua vida, aqueles que entendem que fazem parte de uma nação celestial, aqueles que entendem que é somente pela misericórdia. E sabe uma comprovação para nós sabermos se estamos um bom termômetro para vermos se estamos pobres de espírito? É como é que está os nossos olhos em relação ao nosso próximo. Quando você é pobre de espírito, quando nós entendemos o que é ser pobre de espírito, nós olhamos para o nosso próximo assim como Deus ama o nosso próximo e olha para o nosso próximo. Deus, Ele olha para nós e Ele nos ama. Ele conhece cada centésimo de segundo daquilo que passa em nossa mente, no nosso coração. Aquilo que está passando agora na sua mente, na minha mente agora, Deus conhece. E diante de tudo isso, qual que é o sentimento de Deus por você e por mim? Amor. Amor. Ele sabe o que passa no nosso interior, mas Ele nos ama. E no nosso interior só passa coisa boa? Só passa coisa linda? Não. Começando pelo próprio pregador aqui. A pobreza de espírito é nós entendermos que é somente pela graça e pela misericórdia do Senhor que nós estamos de pé. Então nós olhamos para o nosso próximo, para a pessoa que está à minha direita, à minha esquerda, e você então pede ao Senhor: Senhor, me ajude a olhar o meu próximo como o Senhor olha o meu próximo. Então você vai entender, assim como o Senhor é misericordioso na minha vida, quando eu vejo o meu irmão fazendo isso, um comportamento X, Y, algo que me entristece, eu não levo em consideração, porque eu entendo que é somente pela graça que eu estou de pé, é somente pela misericórdia do Senhor que eu estou de pé. Se não fosse o amor do Senhor, eu estaria perdido, talvez nem vivo eu estaria mais, talvez eu já estaria no inferno, mas a graça e a misericórdia do Senhor me mantém em pé. Então nós olhamos para o nosso próximo e nós o amamos. Então o pobre de espírito, a pessoa que tem o reino dos céus, vamos lá para a leitura de Mateus 5, só o versículo, só para nós, o versículo 3, felizes, ou seja, quer encontrar a felicidade, seja pobre de espírito. Quer encontrar a felicidade, entenda que nós precisamos ter um entendimento que é somente pela graça e pela misericórdia do Senhor. E o resultado disso, nós estaremos recebendo aquele carimbo do Rei dos Reis, do Senhor, carimbando as nossas vidas e falando assim: pois o reino dos céus lhe pertence. Aleluia! Aleluia!
Igreja, o fato de nós estarmos aqui já não nos dá o carimbo de que o reino de Deus nos pertence, de forma alguma. O fato de nós frequentarmos a igreja, isso não nos concede um carimbo de que somos súditos do Rei dos Reis. O fato de nós estarmos aqui não dá uma garantia, mas o fato de nós sermos sal na terra, sermos pobres de espírito e seguirmos mais o que eu vou acrescentar aqui, que diz a palavra, nós sim teremos o carimbo do reino de Deus. Nós sim teremos então a mensagem que nós carregamos. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Continuando, além de sermos sal na terra, sermos pobres de espírito, depois você pode ler Mateus 5, 6 e 7 com mais calma na sua casa, mas eu vou trazer aqui mais algumas coisas que Jesus ele nos fala também, e ele diz para nós sermos luz no mundo. E ele diz que nós, como luz no mundo, nós iremos ser colocados em lugares para iluminar o local ali no qual nós estamos sendo colocados por Deus. Ninguém coloca uma luz, imagina esse refletor que é bem grande, que se eu olho aqui muitas vezes no refletor, se o grupo de louvor olha, você já acha que está vendo Jesus, porque se você fixa os seus olhos ali, você não enxerga mais nada, você só vê um branco assim. Né? Então imagina se aquele refletor que ele é utilizado para iluminar aqui na transmissão, para ajudar na transmissão, imagina se ele tivesse apontado, colocado debaixo aqui do púlpito, e iluminar muito bem na transmissão, ia ficar excelente a transmissão, você na sua casa, você ia falar, nossa, tá ótima a transmissão hoje, eu estou enxergando tudo. Não é colocado debaixo aqui dessa madeira. A luz ela é colocada num local para trazer iluminação, para cumprir um objetivo, para cumprir uma função. Eu e você, como cidadãos do reino, no local onde nós estamos, tem hora se você pensar, mas o local que eu estou não tem nada a ver comigo, é isso mesmo, o local que nós estamos não tem nada a ver conosco, porque nós estamos ali para trazer iluminação, e quando nós nos colocamos como cidadãos do reino, como nós nos colocamos sobre uma mensagem que nós carregamos do reino de Deus, nós então iremos iluminar e as trevas vão dissipar naquele local. Porque nós carregamos a mensagem do Rei. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E Jesus ele continua falando, ele diz, mas ali no Sermão do Monte, diversos ensinamentos, eu não vou entrar em detalhes nos demais, mas eu acho que esse daqui eu vou acrescentar agora, é o amor pelos inimigos, porque esse é um bem difícil de nós carregarmos. E aí sim, quando nós assumimos isso é importante, igreja, nós devemos assumir, porque quando nós assumimos algo, nós permitimos que o Senhor trabalhe em nossas vidas. O amor pelos inimigos é o que? A pessoa que te deu um tapa, você dá outra face. Um cidadão do reino, uma pessoa que carrega a mensagem do reino, ela anda 2.000 milhas quando pedem para andar 1.000. Um cidadão do reino, ele quando pedem a sua túnica, ele dá também a capa. E nós, igreja, precisamos entender que nós carregamos essa mensagem. E se nós fizermos uma autoavaliação, pode ser que nesse ponto aí, a coisa está bem feia para o nosso lado. Mas diante disso, nós temos que ser então pobres de espírito e assumir, Senhor, eu não consigo amar o meu inimigo, eu não consigo andar 2.000 milhas, eu não consigo ser um cidadão do reino, Senhor me ajude. E o Espírito Santo irá nos capacitar. O Espírito Santo de Deus, aquele que habita no seu coração. Porque um reino ele é composto de súditos que carregam algo. Se você for lá para a Inglaterra, eu nunca fui, mas talvez se você já foi, você vê que os súditos do rei, até os próprios guardas, eles estão ali totalmente uniformizados. Ali com aquela roupa, com aquele chapéu bem doido,
com a postura, até a postura deles tem que ser estática, eles têm certos momentos que eles podem se mexer. Então eles carregam algo ali. Eu e você, igreja, nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade, Deus, o nosso Criador, Ele deixou o Espírito Santo no meu e no seu coração. Então, quando nós olhamos a Bíblia, quando nós vemos o Sermão do Monte, vemos o quanto é difícil, nós devemos entender que a pessoa que escreveu, que foi a luz do Espírito Santo, que ali Mateus escrevendo enquanto Jesus estava ensinando, Jesus que ensinava, é o Espírito Santo que está no meu e no seu coração, para nós praticarmos isso. Só que como nós iremos praticar se nós não lemos? Como nós iremos praticar se nós não entendemos o quanto nós somos falhos? O quanto nós não entendemos qual é o reino que nós carregamos? Qual é o reino que nós somos enviados por Deus? Então que nessa noite o Espírito Santo de Deus nos ajude a sermos cidadãos do reino. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! No Evangelho de Marcos, Jesus também, Ele está ali e algumas crianças começam a se aproximar dele. No capítulo 9, diz, na verdade no capítulo 10, me desculpe, do versículo 13 ao 16, diz que Jesus ele pede para que trouxessem as crianças, para as crianças estarem perto dele. E ele diz que Jesus ficou indignado com os discípulos, porque os discípulos estavam afastando as crianças, falando: não, a criança, aqui não é lugar de criança não. Criança não é lugar não. E Jesus então fica indignado com os discípulos, e ele fala, e ele diz: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Uma criança, se nós, tem um Benjamin aqui presente, as outras crianças estão ali na sala, e uma criança, ela é uma pessoa que você consegue entreter ela, você consegue inventar uma brincadeira muito rápido. O Benjamin hoje ganhou uma bexiga na farmácia, a Bruna foi comprar um negócio na farmácia, e deram uma bexiga para ele, e ele ficou com aquela bexiga andando para baixo e para cima hoje à tarde. E aí quando ele chegou em casa, ele ficou tacando a bexiga para cima, eu fiquei brincando com ele, e ele ficou ali, e ele ficou entretido com uma bexiga que não custava, talvez custava ali menos de 10 centavos, estou exagerando aqui ainda. Uma coisa mínima, uma coisa pequena, mas que foi suficiente para arrancar sorrisos dele, para arrancar ali a alegria dele de brincar, de se divertir. Jesus então ele fala que nós, se sermos como as crianças, nós receberemos o reino de Deus. Nós entendermos nas coisas mínimas o agir de Deus, o trabalhar de Deus em nossas vidas. Nós vermos o fato de nós estarmos aqui, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos guia. Nós entendermos que em todas as coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Tem hora que Deus ele não vai te dar uma bola da Copa, mas Ele vai te dar uma bexiga. Entenda muito bem esse sentido figurado. Uma bexiga que não vale 1 centavo, vou exagerar mais agora. Mas se você entender como uma criança, você vai rir, você vai se alegrar com aquilo que Deus está te dando, com aquilo que o Senhor está te concedendo. Aleluia. E nós vemos então que o reino de Deus ele tem um modo de agir em minha vida e na sua vida.
Jesus ele fala também que o reino de Deus ele é como uma semente de mostarda. No Evangelho de Lucas capítulo 13, versículo 18 e 19, ele faz duas perguntas e ele diz: como que parece o reino de Deus? Como eu posso compará-lo? Jesus então ele fala uma semente de mostarda. Ele diz: é como a semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresce e se torna uma árvore e os pássaros fazem ninho em seus galhos. A semente de mostarda, muitas pessoas dizem que é a menor semente de todas. Eu não vou afirmar isso porque depois foi descobrindo outras sementes, mas ela é uma das menores sementes do mundo. E Jesus então ele compara o reino de Deus à menor dessas sementes. Porque quando essa semente ela é plantada, ela se torna a maior das hortaliças. O que Jesus está querendo trazer para nós? Quando a mensagem do reino é plantada em nossos corações, o Espírito Santo faz que essa mensagem, essa menor semente de todas, ela venha crescer e se tornar a maior das hortaliças. E Jesus não para por aí. Ele diz também que o reino dos céus é como fermento. Que uma pessoa vai fazer um bolo, e quando você vai fazer um bolo, você vai fazer um pão, alguma coisa, você coloca uma quantidade mínima de fermento. Eu lembro quando eu morava com a minha mãe, com meus pais, já faz uns 10 anos atrás, graças a Deus por isso. E a minha mãe ia fazer bolo, e tem hora que você fica ali acompanhando, e ela pegava ali o pó royal, que eu acho que muitos conhecem, e ela usava uma colher pequena de café, para colocar ali aquele fermento, numa quantidade grande de massa. Algo pequeno, ele trazia um impacto na massa inteira. O Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem do reino, as boas novas de salvação, ela entra no nosso coração como um fermento, e ela de repente começa a tomar toda a nossa vida, todo o nosso coração, todo o local que nós vamos agora é fermentado, porque nós carregamos uma mensagem. Aleluia, glória a Deus. Igreja, vamos cultivar essa semente de mostarda que dá em nosso coração. Vamos deixar que esse fermento ele venha tomar toda a nossa vida, todas as nossas áreas da nossa vida. O Evangelho de Jesus Cristo ele tem que fazer parte do todo. Aleluia. E o que é lindo é que Jesus, ele morre indo totalmente contrário a um reino que permanece. Normalmente ele mantém ali o rei, vida longa ao rei, mas esse rei ele morre por amor aos seus súditos. E esse mesmo rei ele ressuscita no terceiro dia, e o reino dele ele permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E esse mesmo rei, ele um dia vai voltar. E ele vai buscar a minha vida e a sua vida. Ele vai buscar a vida de todos os súditos. Ele vai buscar a vida de todos aqueles que carregam uma mensagem. De todos aqueles que entenderam qual é o reino que você carrega. Qual é a mensagem que você carrega. O que você está levando. E nós então iremos encontrar com esse rei. E reinaremos com ele o milênio, reinaremos com ele, estaremos com ele a eternidade, juntamente com o nosso Rei dos Reis. Aleluia. E não para nos evangelhos o anúncio do reino. Paulo também fala em Romanos capítulo 14, versículo 17 a 19. Ele diz que o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, ele dá continuidade, igreja. Tem hora que se você achar, mas o reino só foi no Evangelho. Não, o reino permanece. O reino permanece.
E o reino não diz respeito ao que bebemos ou ao que comemos, mas o reino de Deus é o quê? É uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Aleluia! E no Evangelho do Reino, vidas são curadas, vidas são transformadas, vidas são libertas, vidas são salvas, vidas são edificadas, porque o Evangelho do Reino produz isso. Então, igreja, vamos viver este Evangelho, vamos viver o Evangelho do Senhor. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 24, e ele diz, no versículo 13, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que em todas as nações então virão o fim. Então virá o fim. Quando o Evangelho do Reino, quando vidas, nós carregarmos essa mensagem, aonde quer que nós venhamos a estar, no trabalho, na faculdade, na nossa casa, nas nossas redes sociais, aonde quer que nós venhamos a estar carregando este Evangelho do Reino, então virá o fim. Quando nós levarmos essa mensagem, quando a igreja entender e levar essa mensagem em todo canto da terra, então virá o fim. E o Senhor virá buscar a igreja do Senhor. Então hoje a pergunta, como cristãos, qual reino nós representamos? Qual reino nós estamos representando aqui neste mundo? Mais uma vez eu repito, eu não estou criticando nós nos posicionarmos politicamente, nós temos que fazer isso, mas nós devemos nos posicionar em qual reino nós cremos, em qual reino nós vivemos, em qual reino nós carregamos essa mensagem. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Talvez agora a gente até já, se nós entrarmos agora no celular, a gente já vai saber se vai ter segundo turno ou não. Não estou falando para você fazer isso, meu irmão. Vamos descobrir quando a gente chegar em casa ou quando acabar o culto, da forma que você desejar. Mas o que eu estou querendo falar para você é que, independentemente daquilo que ocorrer, nós carregamos uma mensagem. Nós, como igreja, carregamos uma mensagem no qual quem é o nosso rei é Jesus Cristo, é o Senhor, é o Salvador das nossas vidas, é aquele que morreu por nós, é o Messias verdadeiro, é aquele que está conosco, é aquele que sustenta as nossas vidas, é aquele que olha para nós e identifica ele é pobre de espírito, é aquele que concede a nós o reino dos céus, é aquele que nos dá força para ser sal nessa terra, é aquele que nos dá graça para ser luz no mundo, é aquele que nos ajuda e nos sustenta para permanecermos em pé, é aquele que nos dá força naquele momento que talvez não tenha força de ir para a igreja, mas você está aqui, e isso quem fez foi o Senhor na sua vida e na minha vida. É aquele que te levanta para você orar na madrugada, é aquele que te levanta e te dá força para você abrir a Bíblia e ler, é aquele que te ajuda e te fortalece para você servir na casa do Senhor, seja louvando, cantando, servindo no diaconato, servindo em algo, na mesa de som. É aquele que te dá força mesmo que as coisas elas não estão do jeito que você gostaria que esteja, mas você continua porque você entende que você carrega uma mensagem, você carrega algo no seu coração, você carrega algo, e quem colocou isso no meu coração foi o Espírito Santo de Deus. Igreja, qual reino eu e você representamos? Qual reino nós representamos em nosso trabalho?
Quem irá ganhar a eleição? Nós não sabemos em certo, mas a gente vai permanecer no reino de Deus. A gente vai permanecer nos princípios bíblicos. A gente vai permanecer crendo que o Senhor é o nosso Senhor, crendo que Ele estabeleceu a igreja, o corpo de Cristo, no qual o cabeça não é homem, o cabeça é Jesus. E Ele, como cabeça, Ele sustenta cada elemento do corpo com sua função e com seu objetivo. Igreja, vamos sair daqui representantes deste reino que não tem sinais visíveis, deste reino que não é o que nós comemos ou o que bebemos, deste reino que é uma vida de paz, de alegria no Espírito Santo. Aleluia. Eu convido você a adorar o Senhor neste momento. Aleluia.